Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor a todos. É com alegria que a gente começa mais esse nosso tempo de adoração, esse tempo para a gente meditar na palavra. A gente tem chamado de culto, ainda que pareça muito diferente, né, do nosso culto, daquele tempo que nós temos na igreja, um tempo que a gente está reunido, que a gente tem o louvor, que a gente está todos juntos. Mas não deixa de ser um culto, um tempo que de alguma forma a gente está conectado e a gente está buscando a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que Deus está cuidando de nós. Então é um tempo para nós de esperança, um tempo para nós de alegria, é um tempo para Deus falar no nosso coração, trabalhar na nossa vida de uma forma especial. Nós ainda estamos, impedidos da nossa reunião, mas cremos que estamos nos posicionando da forma correta. Nós tivemos, inclusive, nesses tempos, oportunidades da gente estar orando junto, da gente estar clamando junto. Tivemos aí mais um grupo de oração se posicionando para orar até mesmo pela questão dessa enfermidade, das lutas, das dificuldades desse tempo. Essa é a nossa posição. É aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós podemos fazer, devemos fazer, a nossa responsabilidade. A gente clamar realmente pelo favor de Deus, pelo cuidado de Deus, pela bênção de Deus e a interferência do Senhor nesse tempo. Nós estamos na total dependência dEle, nós precisamos dEle. E eu sei que Deus está aí na sua casa. Afinal, a palavra nos garante que Ele habita dentro de nós. E isso para nós é um conforto, um consolo, saber que onde a gente estiver, Ele está com a gente. A própria palavra, a explanação do Senhor Jesus dizia que não era num lugar ou outro que haveria a adoração, mas que Deus buscava de alguma forma verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. São verdades como essa que realmente nos chamam para esse tempo de adoração, nos chamam para esse tempo de contato com o nosso Deus, sabendo que Ele está operando, sabendo que Ele está fazendo uma grande obra e a gente está diante dEle. Então que você possa abrir o seu coração hoje para aquilo que Deus vai acrescentar na sua vida. Quero iniciar aqui fazendo uma oração com você. Os irmãos estão se chegando, fiquem à vontade para estar cumprimentando todos os irmãos. É o nosso tempo de adoração, é o nosso tempo de estarmos juntos. Então vamos orar, também vamos falar com Deus, abrir, mais uma vez eu digo, abre o seu coração para o Senhor. A gente tem escutado tantas coisas, a gente tem lido tantas coisas, mas a gente precisa abrir o nosso coração para aquilo que Deus tem para falar para nós. Afinal, Ele nos deu uma vida melhor e é algo que a gente vai falar inclusive nessa noite. Então abre o seu coração para isso. Amém? Vamos orar juntos. Deus eterno, nós estamos com alegria diante do Senhor. O Senhor tem, Pai, tomado conta das nossas vidas. A Tua mão tem nos alcançado, Senhor. A misericórdia do Senhor tem nos envolvido. O poder do Teu Espírito tem agido dentro de nós, tem falado dentro de nós. Nós somos um povo, Deus, desde sempre, desde que nos reconhecemos como povo, como propriedade do Senhor, nós somos chamados por esperança. Nós vivemos assim, de fé em fé. Então, Deus, não estamos surpresos. Nós precisamos ser renovados, sim. Precisamos ser fortalecidos. Mas entendemos que as nossas grandes alegrias estão por vir. Entendemos, ó Deus, que a bênção do Senhor vai se completar ainda na nossa vida. E que o tempo que nós estamos vivendo aqui é um tempo para vivermos de uma forma diferenciada desse mundo. Então, Pai, que o Senhor fale conosco hoje, que o Senhor nos coloque próximo dessa verdade. Nosso coração está aberto para o Senhor. Nós queremos pedir hoje que o Senhor tome conta, que o Senhor fale, e que o Senhor Deus, com toda a liberdade, toda a autoridade e poder, remova de dentro de nós aquilo que não convém. Para que o novo entendimento ganhe espaço, que o novo sentimento prospere e que possamos transbordar como enviados, como mensageiros de esperança, de paz e de amor. Cuida da gente agora, fala conosco agora, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bom mais uma vez, quero enfatizar, muito bom estar aqui com vocês, a gente poder participar desse momento junto. Eu quero ler um texto aqui com vocês, iniciar a leitura de um texto aqui para que a gente possa
nos posicionar hoje diante dessa verdade que nós já estamos anunciando, uma condição melhor de vida, algo que Deus está dando de melhor, algo que Cristo já preparou para nós. Quero ler um texto aqui em que Jesus questiona os seus discípulos a respeito da imagem que ele estava passando, daquilo que as pessoas falavam a respeito dele. Esse texto é um texto que provavelmente você conhece. Eu quero ler aqui em Mateus 16, versículo 13 em diante. E diz assim o texto: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo? Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esse trecho aqui, então, como eu disse, mostra um pouco dessa visão que as pessoas tinham a respeito de Jesus. O que as pessoas enxergavam em Jesus. E se você olhar aqui para essa expressão, para essa resposta que trouxeram ali para Jesus, muitos deles ainda não identificando quem era, não entendendo quem era, talvez não entendendo até a missão de Jesus, associavam Jesus a algo divino, associavam Jesus a algo bom, associavam Jesus a algo que realmente tinha vindo do Pai. Diz aqui o texto que uns diziam que era João Batista, outros associavam a Elias, diziam então que era Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas, ou seja, existia uma voz de Jesus que fazia toda a diferença. Existia uma voz profética de Jesus, uma voz de anúncio das verdades, anúncio do reino. E as pessoas entendiam isso, mas ainda não entendiam exatamente quem era Jesus. Jesus, nessa conversa, então, com seus discípulos, ele aprofunda a conversa e diz: Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, eu tenho andado com vocês me conhecem, estão vivendo comigo. E vocês, o que vocês dizem? Diz o texto então que Simão se posiciona. Ele diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E essa expressão realmente muda o rumo da conversa. É interessante a gente olhar para essa verdade. Jesus estava questionando uma imagem que estava sendo passada, e a hora que ele questiona, junto com aqueles que estavam muito próximos, Simão se posiciona dessa forma. E Jesus diz claramente: olha, isso que você está falando não foi o homem que te falou, você não aprendeu isso quem revelou para você, quem trouxe essa verdade foi o Pai que está nos céus que trouxe isso para você. Pedro, então, nesse momento, ele se liga em algo espiritual, algo de Deus, algo tremendo. Ele se liga numa mensagem de Deus, numa revelação vinda de Deus. Não foi um entendimento, mas uma palavra de sabedoria vindo do alto. E ele expressa isso. E Jesus, então, naquele instante, ele traz um propósito. Ele descortina algo para aquelas pessoas que estavam ali, em especial para aqueles discípulos. E ele diz claramente: também eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, quando mostra essa verdade, ele fala: eu estou construindo, estou edificando uma igreja, sobre esse alicerce que você falou, sobre esse alicerce que você colocou, que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Sobre essa verdade, então, eu estou construindo, edificando uma igreja. Jesus estava iniciando um processo que os discípulos não estavam aptos ainda a enxergar. Mas eles iriam vivenciar, inclusive, no futuro. Eles iriam ser participantes efetivos da igreja. Na ausência de Cristo, na plenitude do Espírito, eles estariam fazendo isso. Mas nesse momento, eles ainda não sabiam disso, mas Jesus traz uma verdade para eles. Jesus traz ali uma revelação para eles. Ou seja, mostra que esse era um projeto de Deus. Quando Pedro fala a respeito da impressão que ele estava sentindo naquele momento a respeito de Cristo, quando ele diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele está ligado realmente em Deus. Jesus diz isso.
O Pai te revelou isso. Quando Jesus então compartilha um projeto, ele compartilha um projeto do Pai, onde ele seria sim o agente, onde ele estaria ali morrendo, onde ele estaria edificando depois a igreja, porque essa igreja purificada, essa noiva sem mácula, essa preparação contínua da igreja é um agir de Cristo ainda nas nossas vidas, mas ele mostra, olha, eu estou construindo uma igreja em cima desse alicerce, dessa verdade. Jesus, então, tinha um propósito, nesse momento muito declarado, né? Muito anunciado ali junto com os discípulos. Eu quero falar com vocês hoje sobre essa verdade. Quero falar um pouco sobre a igreja e tentar situar a igreja, inclusive num momento como a gente está vivendo hoje. Existem muitos questionamentos hoje, existem muitas dúvidas hoje a respeito do posicionamento da igreja. E o que Cristo colocou ali foi que essa igreja ela teria uma marca do próprio Cristo, porque ele estaria edificando. E teria uma marca de vitória, porque as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. E nós entendemos que a igreja avança até as portas do inferno e saqueia, então, e traz essas almas para dentro da igreja. E isso nós vamos entender hoje como uma razão de vida, uma razão da própria igreja. Então eu quero ler aqui ainda com você a ideia dessa vida melhor que Cristo está nos dando, através da igreja. Quero ler mais um texto aqui com vocês, Mateus 28:18, texto que você conhece bem também. Diz assim, inclusive texto que nós usamos recentemente. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus estava edificando uma igreja. Esse versículo que nós estamos lendo aqui, essa passagem já mostra um outro momento, depois que Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado e apareceu então para os discípulos. E aí ele fala sobre a autoridade, nós falamos recentemente sobre essa autoridade. Jesus estava construindo então uma sociedade diferente, eu quero que você considere isso. Uma sociedade num tipo de relacionamento diferente. Jesus não estava falando sobre um povo que iria ficar fechado num determinado lugar. Ele não estava falando sobre um país, mas sim sobre uma nação. Não era um país cercado, então, por uma terra definida, mas era uma nação com uma marca diferente, uma nação santa. Nós somos participantes de um reino e não importa onde a gente está, não importa o país que a gente está, nós somos participantes de um reino. Então nós temos uma marca e Jesus então estava trazendo ali uma igreja, um grupo, um povo, uma nação diferenciada. A possibilidade de a gente viver durante o tempo que a gente está aqui de uma forma diferente. Num nível de relacionamento diferenciado, um relacionamento espiritual que nós somos capazes de desenvolver. Um compromisso que não estaria firmado por um contrato, mas estaria firmado pelo próprio Espírito que está dentro de nós. Irmãos, isso é tão tremendo, porque nós pensamos, muitas vezes, o que nos une às outras pessoas, muitas vezes nós exercitamos isso através de inúmeras situações. Nós somos unidos uns aos outros pelo Espírito. Somos unidos por um vínculo que é o vínculo tão poderoso que foi capaz de criar todas as coisas. O Espírito que é capaz de trazer vida para aquele que está morto. Esse é o nosso vínculo, essa é a nossa aliança. Ou seja, nós temos uma marca, uma unidade dada pelo Espírito Santo e nada pode se comparar a isso. Mais uma vez, não existe um contrato, não existe uma certidão de nascimento, não existe uma certidão de casamento, não existe nenhum documento físico que possa superar essa nossa unidade espiritual. A palavra de Deus diz que nós deveríamos então nos encher do Espírito para que não houvesse contenda. Então entenda que existe um vínculo do Espírito que é tão poderoso, que faz com que as nossas diferenças sejam minimizadas e a gente possa viver então em unidade. Que a gente possa viver em paz, que a gente possa viver bem. Quando não estamos vivendo assim, quando por algum motivo isso não está acontecendo, é porque nós estamos desfazendo
desmerecendo, destruindo ou de alguma forma minimizando o efeito do próprio Espírito. Nós então, como igreja, como povo de Deus, como uma igreja então edificada por Cristo, Cristo montando, construindo essa igreja, Ele esperava que eu e você tivéssemos uma vida melhor aqui. Eu quero conversar com você sobre isso hoje, porque nós falamos muito sobre a eternidade e entendemos que as nossas maiores alegrias estão lá. Mas a nossa vida aqui é uma vida diferente. Não é uma vida pautada pelos valores desse mundo e nem na busca de respostas desse mundo. A nossa vida não está presa a esse tempo. A nossa vida não está presa às condições financeiras, às condições sociais, às condições políticas, econômicas. Não, nossa vida não está presa a isso. Nossa vida não está presa ao lugar onde nós estamos, à nação onde nós estamos. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu quero então considerar com você o quão melhor essa vida é. Essa vida que é dada realmente por Cristo. E a primeira coisa que eu quero dizer é que nós temos uma segurança que esse mundo não tem. Nós temos isso. Nós temos uma condição diferenciada de viver. A palavra de Deus fala sobre uma autoridade que nos foi dada, nós já comentamos a respeito de autoridade. Nós temos uma capacidade, então, de identificar o inimigo das nossas almas. Quando pensamos em segurança, nós sempre pensamos em alguém ou algo tirando uma situação, tirando a gente de um conforto, tirando a gente de uma estabilidade e promovendo de alguma forma uma dor para nós. O sentimento de insegurança está associado a um sentimento de perda. O medo de perder nos leva então à insegurança. Mas nós somos um povo que pode viver em segurança. Nós somos um povo que tem a possibilidade de viver em segurança. E uma das coisas é justamente isso, nós identificamos, a palavra de Deus nos mostra efetivamente quem é o nosso inimigo. E ao mostrar quem é o nosso inimigo, mostra quem não é o nosso inimigo. Quando a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, identifica realmente uma ação maligna como nosso inimigo, inimigo das nossas almas. Ou seja, se o nosso posicionamento, então, ele é contra aquele que nos afronta, se o nosso posicionamento, então, é de realmente nos guardar, nos proteger daquele que nos afronta, porque nós estamos identificando o nosso inimigo, e nós, então, podemos, de alguma forma, buscar uma segurança. Como que eu posso, então, ter segurança conhecendo esse inimigo, identificando e sabendo quem é esse inimigo? A palavra de Deus diz assim para nós. Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Uma verdade como essa, anunciada na palavra de Deus, mostra quem é o nosso inimigo e qual que é o nosso posicionamento diante do inimigo. A palavra diz para nós que uma autoridade nos foi dada para que a gente se posicionasse contra o inimigo. Diz aqui, autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Ou seja, eu e você nós temos segurança porque identificamos quem é o inimigo, está anotado quem é o inimigo para nós, está anunciado quem é o inimigo e nos foi dado então uma autoridade, uma possibilidade de combater de forma efetiva esse nosso inimigo. Enquanto todas as pessoas ao redor do mundo não sentem isso, enquanto todas as pessoas ao redor do mundo identificam inimigos em outras pessoas, e a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então, se nós nos posicionamos contra outras pessoas, nós hostilizamos pessoas, nós estamos nos desgastando de uma forma equivocada, estamos indo contra a segurança que Cristo proporcionou para nós. A segurança da própria igreja. Essa autoridade foi dada para toda a igreja, ou seja, a igreja vive como uma família, como uma nação, como um povo que identifica o seu opositor, o seu inimigo e tem as armas necessárias para lutar contra o inimigo. E como diz aqui, pisar todo o poder do inimigo. Nada, diz o texto, nos causará dano.
Estamos então revestidos de uma autoridade que muitas vezes nós estamos negligenciando. E eu não estou dizendo só de você ou eu não orarmos repreendendo o mal, expulsando os demônios, não é só isso. É criando outros inimigos, construindo outros inimigos, alimentando a ideia de outros inimigos que na verdade não nos são inimigos. Se alguém em algum motivo se opõe, por algum motivo se opõe contra nós, em algum momento se coloca dessa forma, se alguém nos afeta, se alguém nos entristece, se alguém nos humilha, nos ofende, nos persegue, ainda assim nós entendemos que eles não são nossos inimigos. Na verdade, eles são alvo do sacrifício de Jesus. Eles são o porquê do sacrifício de Jesus. E ainda que eles estejam nos perseguindo, a própria palavra diz: ore pelos seus inimigos para que eles se convertam e se tornem irmãos. Ou seja, nesse momento em que eu entendo quem é o opositor e me aproprio das ferramentas contra esse opositor efetivo, eu sou convidado a viver em segurança. Cristo estabeleceu isso para a igreja. Um lugar seguro. E um lugar seguro não é um lugar que não vai ser ofendido. Um lugar seguro não é um lugar que não vai ser perseguido. É um lugar onde realmente se identifica quem é o inimigo e se posiciona com autoridade e poder diante do inimigo efetivo. Ah, mas aquele que me incomoda e me persegue. Não, esse ele é para ser meu irmão. Esse eu vou orar por ele. Esse é outra coisa. Esse é outro valor. Esse é outro objetivo. Inclusive, é o próximo ponto que eu quero falar com você, porque nós somos um povo que tem propósito. Cristo então estabeleceu para nós uma direção. Nós não somos um povo que vive sem saber para onde a gente vai, o porquê que a gente vai, como que a gente vai. Não, nós temos um propósito. Nós temos uma direção dada por Deus. A ideia de ide por todo mundo, como nós lemos aqui, esse ide por todo mundo mostra um lugar a ser conquistado, um lugar a se estar. E ao se estar nesse lugar, ser diferente. O texto diz: ide por todo mundo e fazei discípulos. Esteja nesse lugar. É uma direção para a minha vida e para a sua vida, ou seja, nós estamos aqui de uma forma transitória, passageira. Você pode ter nascido numa cidade, como eu nasci em Campinas, posso ter nascido, estar morando em Campinas, vivendo nesse lugar, mas eu sinto, pelo Espírito, que aqui eu sou enviado. Que na verdade eu pertenço ao reino de Deus. E ao me enxergar aqui, ao me perceber aqui, eu entendo que aqui eu sou forasteiro. Que aqui eu sou só um representante do reino. E que eu estou aqui de passagem, eu estou indo então por esse lugar que faz parte do mundo designado pelo Senhor. É a resposta do porquê efetivamente nós estamos aqui, a razão para a nossa vida. É realmente uma direção para a nossa vida. Uma direção, inclusive, a ser alcançada. Se nós nos posicionamos dessa forma, entende que nós temos realmente uma razão, um propósito na nossa vida. Enquanto muitas pessoas estão lutando para descobrir para que elas estão aqui, por que elas estão aqui. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas olham para as dores, olham para as dificuldades e para as frustrações e se revoltam contra o estar aqui. As pessoas então muitas vezes reclamam: que lugar horrível de se viver, que lugar difícil de se viver. Por que a gente tem que passar por isso? Por que a gente sofre por isso? Por que nós temos tantas lutas? Por que nós temos tantas dificuldades? E esses questionamentos, então, sobrecarregam a nossa alma quando, na verdade, existe um propósito muito definido. A gente está aqui para ir por todo mundo. A gente está aqui para estar realmente em todos os lugares. Ou seja, é um envio. É uma direção para a nossa vida. Se assim eu enxergo a minha obra, aonde eu estou, o lugar onde eu estou, a cidade onde eu estou, passa a ser uma obra missionária. Onde eu entendo que eu estou num lugar que eu não conheço, que eu não participo efetivamente, que eu não tenho identidade porque eu sou do reino de Deus. Mas isso dirige a minha vida. Isso me traz uma razão.
Eu vou sofrer, vou ter dificuldades, vou ter lutas, sim, mas eu vou entender que tudo isso faz parte de um envio. Faz parte de um plano, de um projeto. 1 Coríntios 4:1 diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O fato de eu estar aqui, então, é para que eu promova nos outros essa impressão. Lembra que Jesus perguntou: o que as pessoas estão falando de mim? O que as pessoas acham que eu sou? E o texto dizia que todos eles, de alguma forma, associavam a algo de Deus. Os profetas, principalmente, que eles conheciam muito, até mesmo João Batista, Elias, Jeremias, outro profeta. E eu, quando estou aqui, então, eu sou o mensageiro. Eu sou alguém que há de ser considerado, nós falamos sobre isso recentemente também, ser considerado como ministro de Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus. Se eu tiver realmente o propósito de estar no mundo com essa orientação, se eu tiver realmente isso claro no meu coração, as pessoas vão olhar para mim e vão enxergar que eu me esforço em representar algo. Eu me esforço então em ser participante de algo superior e que essas pessoas estão vendo. Como diz ali o texto, ministro de Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus. Se esse discurso, se essa verdade não estiver presente no nosso dia, talvez a gente esteja perdendo justamente o nosso propósito de vida. E se a gente perder o nosso propósito, nós vamos ficar buscando em outros lugares. Nós vamos ficar buscando outras razões e nós vamos, então, de repente, nos render diante de dificuldades que se avolumam na nossa frente, ao nosso redor. Porque é fácil alguém dizer, diante de uma luta, de uma dificuldade, como nós estamos enfrentando hoje, dizer: puxa vida, onde está Deus numa hora dessa? Deus está exatamente no mesmo lugar. E nós estamos sendo enviados justamente para mostrar que esse Deus permanece no mesmo lugar, com a mão estendida, pronta para abençoar, para consolar, para socorrer, para transformar. Mas as pessoas estão morrendo, alguém pode dizer. Mas até crentes estão morrendo, alguém pode dizer. Mas eu digo para você que existe uma verdade muito clara para nós, que nós somos enviados para que quem crer em Cristo tenha vida, ainda que esteja morto. Ou seja, nós não estamos presos nessa vida. E o que nós estamos vendendo, estamos divulgando é essa verdade. Então esse propósito não pode ser barrado pela morte, porque ele supera a morte. Nós vamos morrer um dia. Se Cristo não vier a tempo de nós não experimentarmos a morte, nós morreremos, mas também seremos ressuscitados, estaremos com o Senhor. Nós sabemos disso, nós cremos nisso e continuamos anunciando isso. Então esse propósito nosso, ele supera as dores. As dores não podem nos impedir. Pelo contrário, as dores podem nos motivar a encarar verdadeiramente nosso propósito de vida. A encarar realmente o porquê nós estamos por todo o mundo. E diz mais o texto. O texto ainda diz para nós que nós iríamos estar batizando e ensinando. Uma outra questão para nós é que isso traz uma tremenda alegria, é entender que nós somos uma só família. Tem um padrão. Nós vivemos num padrão. E eu não estou dizendo o padrão de uma igreja, não estou dizendo o padrão de uma doutrina, não estou dizendo que uma igreja é melhor do que a outra de forma nenhuma, mas nós, como filhos de Deus, como pertencentes à igreja de Cristo, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais. Nós entramos debaixo da mesma régua, da mesma medida. Nós todos precisamos crescer, todos nós precisamos amadurecer e todos nós dependemos de Deus. Ou seja, rompe no nosso meio aquele sentimento de superioridade. Rompe no nosso meio toda arrogância, toda soberba, todo sentimento de disputa. Ele cai por terra, ou seja, é um lugar de paz. A igreja edificada por Cristo, esse lugar melhor para se viver, é um lugar onde nós nos ajudamos,
onde nós nos compreendemos, onde nós nos apoiamos, onde nós choramos juntos, onde nós rimos juntos, onde a gente pode viver isso com liberdade, onde a gente pode dizer que ama sem medo de ser ferido, onde a gente pode confessar os nossos pecados sem medo de ser julgado. Esse é o lugar. Que lugar tremendo que é esse, onde não existe ninguém se colocando de uma forma vulnerável, com essa preocupação. Não. Nós não temos medo. O amor lança fora todo e qualquer medo. E esse amor de Deus, então, que faz a gente ser acolhido, é um amor que reina nesse lugar que nós estamos. Nós temos uma unidade. Batizando e ensinando é estabelecendo efetivamente essa unidade. Ensinando é doutrinando, orientando, para que a gente possa ter um pensamento igual, para que a gente possa ter sentimentos iguais, para que a gente possa ser orientado por valores que não são desse mundo, mas valores que são eternos. Por uma palavra tão verdadeira e tão poderosa que subsiste por séculos. Uma palavra que é capaz de transformar realmente as nossas vidas e mudar a nossa história. Assim nós somos instruídos. Somos então dirigidos por essa verdade. O próprio Jesus, quando foi batizado, ainda que não houvesse pecado, e o seu batismo não representava uma confissão de pecados, um novo nascimento, mas representava uma unidade. Ele promove a unidade. Jesus, ao ser batizado, ele declara isso. Ele mostra que nós somos uma família. É tremendo a gente pensar que enquanto as pessoas estão disputando, estão lutando, querendo ver quem são os melhores, economias disputando, poderes de guerra se disputando, conhecimento disputando, nós somos cooperadores. Nós não somos daqueles da briga, da disputa. Se em algum momento, então, nós estamos nos voltando para isso, querendo ser melhor do que alguém, ou querendo ter razão, enquanto o outro não tem, eu estou sofrendo por algo que eu não precisava sofrer, porque Cristo me deu uma vida melhor, onde eu não preciso disputar, eu posso colaborar, onde eu não preciso ter medo de depender do outro ou contar com o outro, porque isso para mim é tremendo. Isso para nós é tremendo, nós somos uma família e somos então um corpo com muitos membros e um ajuda o outro. Então depender do outro é bom, ajudar o outro é bom, cooperar é bom. Remove do nosso meio então a disputa, a briga, a guerra, a disputa mais uma vez de razão. Veja como isso está tão presente na Igreja de Cristo, nesse projeto, esse projeto de Cristo tremendo, esse projeto onde a gente poderia realmente amar os outros, a gente não precisaria ficar discutindo, a gente não precisa ficar disputando, a gente não precisa, não temos a necessidade disso. Irmão, para falar a verdade, nós não temos necessidade nenhuma de ter razão, a razão é dele. Nós nos apropriamos dos mistérios de Cristo, não são nossos, são de Cristo. Eu não sou chamado, e você não é chamado aqui para convencer ninguém, nós somos chamados para cooperar. Somos chamados para ir por todo mundo e pregar o Evangelho, e não enfiar o Evangelho goela abaixo. Nós somos chamados, sim, para anunciar o reino. Mas nós não temos que lutar da forma equivocada como nós estamos lutando muitas vezes. Porque nós estamos lutando muitas vezes contra pessoas. Jesus, ao estabelecer a igreja, ao iniciar a igreja, ao se entregar ali naquela cruz, ele disse algo tremendo quando ele diz: os meus ministros não são daqui. Hoje, eu e você, somos sim soldados anunciando a palavra, mas não estamos contra pessoas. Jesus, quando disse que ele não era dali, os ministros não eram dali, que o socorro poderia vir se ele pedisse, ele estava dizendo que a briga era uma briga espiritual. Como é a nossa briga? A nossa luta é espiritual. Se nós transformarmos ela numa luta carnal, nós vamos perder alguma das virtudes da igreja que foi estabelecida por Cristo ali naquela cruz. Uma igreja que
poderia ser edificada por Ele, e era uma vida melhor para mim e para você. Do tempo que a gente está aqui para a gente viver de uma forma diferente. Não para que a gente se apegue, para que a gente se apaixone por essa terra, não é isso. Mas para que a gente não viva nos valores dessa terra, justamente por isso. Existe algo revelado, então, ainda, naquele trecho que nós lemos aqui, que nós compartilhamos aqui, em Mateus 28, 18 até o versículo 20, onde fala de sermos batizados, onde seríamos discipulados, ensinados, e estaríamos todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, estaríamos então debaixo dessa verdade da Trindade, que ainda não anunciada com nome, não nomeada na palavra, nos é tão importante. Esse projeto tão consistente, ao compartilhar conosco isso, nos colocar em unidade, e isso traria para mim e para você uma estabilidade naquilo que nós cremos. Por quê? Ao pensar que esse projeto de Deus de salvar vidas foi um projeto que nasceu no coração do Pai, que foi efetivado através de Cristo Jesus e nos foi colocado através do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que permanece conosco agora, que está aqui comigo e está aí com você. Quantas vezes eu e você ouvimos a palavra de Deus e sentimos então isso testificando no nosso coração. Esse Espírito que está dentro de nós, que promove essa continuidade da obra, faz a gente sentir que essa obra está andando. O nosso Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Nós somos o único povo que tem um fundador da nossa crença que ressuscitou. Você pode achar o túmulo de todos os fundadores de qualquer crença, mas o túmulo de Cristo Jesus está vazio. Não tem restos mortais, porque ele venceu a morte. Considere isso. Considere o quanto que isso foi colocado para nós com um efeito eterno. Isso não é uma boa ideia lá atrás, isso não foi simplesmente uma ideologia, não foi uma filosofia, não foi um plano, um projeto, não foi um pensamento a ser superado, mas é algo vivo, que fala comigo e com você hoje. Ou seja, ninguém no mundo tem essa segurança que nós temos. Não é simplesmente uma palavra, mas é uma palavra que testifica no nosso coração, ela tem vida. Porque ela alcança dentro do nosso coração esse mover do Espírito Santo. Esse Espírito que é tão poderoso que chega a nos falar verdades para que a gente possa entender. Esse Espírito que é tão poderoso e tão misericordioso que chega a interceder por nós quando a gente não sabe como orar. Esse Espírito que nos convence, que fala comigo e com você, que Cristo realmente vem buscar a igreja, ele representa o penhor. Como é verdadeiro isso? Esse Espírito, então, no qual nós estamos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faz com que a gente viva aqui de uma forma diferente, totalmente diferente. Jesus, quando anunciou esse batismo, ele testificou isso no próprio batismo dele. Ele trouxe essa verdade como um exemplo para nós. Ele trouxe essa verdade como uma ilustração para mim e para você. Inclusive que marcou a história dele no início ministerial. Lucas 3:21 diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Esse momento em que manifesta toda a Trindade, que era Cristo que estava ali sendo batizado, o Espírito sobre ele e Deus falando essa grande verdade, Jesus estava mostrando uma realidade que eu e você seríamos participantes. Talvez hoje eu e você sejamos o Filho amado declarado pelo Senhor, em quem ele se compraz, em quem ele se alegra. Eu e você que temos o Espírito Santo que já desceu em nós e habita em nós. Eu e você que ouvimos a voz do Pai com clareza e podemos falar com Ele na certeza que Ele nos ouve. Maravilhoso a gente poder vivenciar essa Trindade
Quem que vive isso? Que povo que vive isso? Não, Cristo nos deu uma vida melhor. Cristo nos deu uma vida tremenda para eu e você vivermos aqui dirigidos por Ele. Dirigidos pelo Deus Criador de todas as coisas. E por último, nós somos um povo, como a gente tem falado sempre, um povo que tem esperança. Um povo que vive realmente na esperança. A gente nunca esteve só. A gente nunca esteve só. Existe a presença do Espírito Santo contínua conosco. Naquelas palavras do Senhor Jesus, ali naquele momento do ide que nós citamos aqui, Mateus 28, de 18 a 20, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa da presença do Senhor contínua conosco. Irmãos, nós temos com a gente aquele que nos orienta. Aquele chamado que é tão maravilhoso, que a gente ouve muitas vezes, que a gente lê e estuda, quando Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Essa verdade, ela continua conosco porque nós estamos andando ao lado dele. Estamos andando junto com ele, estamos aprendendo com ele. Em momento nenhum a gente está sozinho. Em momento nenhum nós estamos abandonados. A presença do Espírito Santo, então, em nós é algo que nos alimenta todos os dias e nos enche de esperança. Irmãos, se nós somos o povo da esperança, nós somos o povo que prega, que anuncia no meio da dificuldade, do caos e da luta. Porque se nós temos esperança e vivemos esperança, nós não estamos presos no sucesso. A gente não está preso na popularidade. A gente não está preso em valores desse mundo. A gente está preso em promessa. A gente está firmado em promessa. As grandes promessas do Senhor, as grandes conquistas estão lá na frente. As pequenas, elas vão desenvolvendo aqui, faz com que eu e você vivamos então em esperança. Quero trazer aqui para vocês, para a gente ir caminhando para o final da nossa reflexão, uma mensagem, uma frase do Senhor Jesus, onde ele fala de uma expectativa de dor, de sofrimento, de angústia dos seus discípulos. João 14:1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus, naquele momento que estava se ausentando dos discípulos, ele diz: olha, não deixe o seu coração ficar atormentado. Creia no Pai. Creia no Pai que é presente o tempo todo, e creia também em mim. Ao trazer naquele momento, ele diz, ao trazer aquela palavra, creia naquilo que ele está falando. Ele diz: a casa de meu pai tem muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria compartilhado com vocês. Afinal, ele compartilha as verdades conosco. Verdades que às vezes são duras até, mas são verdades compartilhadas. Ele diz: se não fosse assim, eu teria avisado vocês, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Porque eu preparando o lugar, eu volto para receber vocês. Porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Essa declaração do Senhor enche o nosso coração de esperança. Enche o nosso coração de que nós estaremos com o Senhor. Nós estaremos lá com o Senhor. Ou seja, irmãos, ainda que essa alegria seja no porvir, ainda que essa alegria esteja no futuro, ainda que essa alegria realmente esteja numa promessa, eu e você hoje, nós podemos sim viver uma vida melhor, porque Cristo nos deu uma vida cheia de esperança. Uma vida onde eu e você, nos dias de hoje, estamos na expectativa de estar com o Senhor. E não importa o tamanho da nossa luta. Se nós enfrentarmos a morte em algum momento, ainda assim a promessa prevalecerá.
Ainda assim a promessa será real, será verdadeira e será fato na nossa vida. Hoje ela é fé, hoje ela é promessa, mas ela vai se cumprir. Ou seja, nós não estamos presos nas coisas desse mundo, mas podemos viver nesse mundo de uma forma diferenciada. Podemos viver porque afinal Cristo nos deu uma vida melhor. Então essa vida, irmãos, ela não depende de homens. Essa vida que Cristo nos deu não depende do país que nós estamos, não depende da língua que nós falamos, não depende da nossa condição financeira. Porque as esperanças, elas estão guardadas. Porque o nosso coração é alimentado por essas esperanças. Porque nós temos um sentido para a nossa vida, nós temos um propósito para a nossa vida. Nós temos o poder de Deus delegado para nós e uma segurança. Irmãos, podemos viver de uma forma diferente. Podemos viver essa vida melhor que Cristo nos deu. Hoje, no dia de hoje, no tempo de hoje. Cristo já conquistou isso para mim e para você. Quando Jesus perguntou ali para os discípulos: quem dizem que eu sou? Se Jesus perguntasse para você hoje: e você? E você, quem diz que eu sou? Talvez você possa dizer: o Senhor é meu Salvador. O Senhor é Senhor e Salvador. Mas talvez você possa viver essa intensidade de poder dizer: Senhor, o Senhor é meu tudo. Aquele que me deu a vida eterna, perdoa os meus pecados, sarou as minhas dores, me sustenta todos os dias, me enche todos os dias, me renova em esperança, é o ar que eu respiro, é a alegria que transborda no meu coração, é a paz que excede todo entendimento. O Senhor é a luz no caminho escuro, o Senhor é uma porta aberta o tempo inteiro, o Senhor é um abraço de consolo, de conforto, de esperança, o Senhor é a mão estendida na hora que eu estou errando, na hora que eu estou falhando, o Senhor é o braço aberto para me acolher, o Senhor é tudo. Cristo, ao edificar a igreja, ao construir a igreja, ao iniciar essa estruturação da igreja, Ele estava olhando para mim e para você com amor, para preencher a nossa vida, para suprir as nossas necessidades. Nós não somos um povo desamparado, nós somos um povo acolhido, nós somos um povo abençoado, nós somos um povo onde as respostas às nossas necessidades, às nossas ansiedades são dadas simplesmente pelo Criador de todas as coisas. Viva a intensidade dessa vida excelente que Cristo proporcionou para nós. Essa vida é a vida da igreja, do povo de Deus. Viva isso. Amém? Deixa eu orar por você. Ó Deus, quando lembramos, ó Pai, do sacrifício do nosso Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, nós pensamos sim na dor, nós pensamos na injustiça, nós pensamos no sofrimento, nós pensamos no sangue derramado, nós pensamos sim, ó Deus, num preço que foi pago ali na cruz. E esse preço, Deus, foi para que a nossa vida fosse transformada. O destino da nossa vida foi mudado porque Jesus venceu a morte e nós temos vida eterna em Cristo Jesus. A nossa caminhada foi mudada porque nós temos Jesus como nosso Senhor, que nos orienta, que nos instrui, que passa para nós um entendimento, um conhecimento de como que é viver com o Pai. Deus, e nós muitas vezes não entendemos tudo isso. Não entendemos o tamanho do preço ou o valor ali pago ou o quanto que foi conquistado para nós. Hoje, Deus, nós somos convidados a olhar para uma vida melhor que nós já vivemos. Uma vida melhor que não está associada às coisas externas, mas sim às coisas internas. As coisas que já estão dentro de nós pelo mover do Teu Espírito. Deus eterno, Deus maravilhoso, obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, por esse tempo que nós estamos passando aqui nessa terra.
enviados com um propósito, com um porquê, com uma razão, nós vivemos diferente desse mundo. Valores diferentes, sentimentos diferentes, pensamentos diferentes, ações diferentes. Nós queremos, ó Deus, viver a intensidade desses dias para esse propósito, para poder estar na eternidade com o Senhor. Nós não queremos viver os dias daqui como quem está matando o tempo, como quem considera inútil esses dias. Não, o Senhor nos enviou aqui com um porquê, com um plano. Nós temos uma razão de estar aqui. Não estamos aqui para nos apegar, nos envolver a esse mundo, nem amar esse mundo, nem as coisas que estão nele. Mas estamos aqui para amar pessoas, para nos dar por pessoas. E para muitas vezes, ó Deus, não ter razão nas discussões, nas disputas, porque não é esse o nosso propósito. Como disse o nosso Senhor Jesus, Ele não veio para julgar, mas veio para salvar. Que esse sentimento esteja em nós. Nós não viemos e não estamos para provar qualquer superioridade, mas para humildemente fazer a diferença. Nos ajuda, Deus, nessa caminhada, porque sim, nós poderemos ser felizes nesse tempo. Nós poderemos estar próximo do Teu plano, fazer a Tua vontade e nos alegrar com isso. Toma os nossos corações, nos enche com a Tua paz. Abençoa, Pai, os nossos dias. Abençoa as nossas escolhas, nossa caminhada e faz de nós instrumentos nas Tuas mãos. Que a esperança, que a alegria transborde em nós. Cuida de cada lar aqui, eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa continuar falando no seu coração, trabalhando na sua vida, te sustentando nesses dias e mostrando que realmente Cristo nos deu uma vida melhor. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.